trabalho com alguns subnichos, né? Tudo nichado no artesanato. Saboaria, costura, encadernação e lettering. Uau! Então você acabou se especializando, verticalizando quando a Só gente... em artesanato. Só em artesanato. Quanto é que você fez? No ano passado foi 5.457.318,23 centavos. Quando você senta a bunda na cadeira e faz o que você tem que fazer, naturalmente você consegue. Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fazem R$ 2 milhões por ano, pelo menos, com as técnicas da Fórmula. Hoje eu tô aqui com Elvis Rodrigues. Tudo bom, Elvis? Tudo bom, você? Beleza. E aí, é verdade? No ano passado, pelo menos, você fez pelo menos R$ 2 milhões por ano com as Isso, técnicas da Fórmula? um pouquinho mais. Quanto é que você fez? No ano passado foi 5.457.318,23 centavos. Pouquinho mais, né? Pra ninguém botar defeito esse pouquinho mais. Agora diz pra gente em que nicho você fez isso. Nicho de artesanato. Que subnicho? Especificamente quais subnichos no nicho de artesanato? Então, eu trabalho com alguns subnichos, né? Tudo nichado no artesanato. Saboaria, costura, encadernação e lettering. Uau! Então você acabou se especializando, verticalizando quando a gente... Só em artesanato. Só em artesanato. E como é que você me conheceu? Foi uma história que vem lá de 2015, que eu sou desenvolvedor de software, né? Aí eu moro pertinho de você aqui, né? Eu moro em Lusiânia, no entorno de Brasília. Terra boa. Terra de roça. Terra de roça. Você tem roça ou você veio de uma família da agricultura? Como é que foi? A gente tem o costume, né, de a família mesmo, todo mundo vai pra roça e tem alguns, os mais velhos, né, ainda moram na roça. Seus Então, pais aqui moram lá? Não, é avô. Os avós da minha esposa, né, os meus já se foram. Entendi. Mas aí aqui é uma terra, um lugar assim muito de povo pacato, sabe? E mesmo estando perto de Brasília. Muito interiorano, né? Uhum. Ele parece mais com Goiânia do que a própria Brasília. Brasília parece uma coisa mais distante do que não é? Mas Goiânia ainda é uma coisa bem cidade grande perto daqui. Aqui é bem interiorzinho mesmo. Quem vem aqui pensa que é tipo meio ultrapassado. Assim. Se bem que tá tudo evoluindo mais agora, né? Mas mesmo assim é muito interiorzinho. Assim. E o que é mais interessante, eu não imagino... A gente sempre imagina os programadores vivendo nos centros. Uhum. E você é um programador que vivia em Lusiânia, de verdade? Essa era, acho que, a minha maior dor, né? Muita gente até falava, muda para Brasília. Mas eu já mudei de São Paulo para Lusiânia. Então eu morava em São Paulo. Até 21 anos eu morei em São Paulo. Então, tipo assim, eu já estava acostumado com cidade grande e tal, e para mim não era bacana. Então aí você foi e falou assim, quer saber de uma coisa? Vou morar em Lusiânia. É por causa da família, né? Porque a família... De sua esposa... A esposa é de Lusiânia. Entre outras coisas, antes da gente entrar em lançamento, você gosta de Lusiânia? Gosta ainda? É a cidade do seu sonho? É por conta assim, não vou dizer a cidade do meu sonho. Todo mundo quer morar na praia, morar num lugar, mas é onde eu trabalho e é onde está minha família. Então, para mim, acho que não tem coisa melhor, não. Faz sentido. Mas vem cá, tá aí um programador, me conheceu mais ou menos em 2015. E como é que foi essa jornada entre você me conhecer e se tornar aluno? Sim, então, vem dessa dor, né? A minha dor era que eu tinha que ir para Brasília todo dia. Tipo, eu trabalhava em Brasília, né? Aqui não tinha trabalho na minha área. Aí, todo dia eu pegava ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Aí, em determinado momento, todo dia eu ia de moto. Chegou uma hora que eu falei, não, vou de moto é mais rápido. E aquele tanto de acidente na BR, aí uma vez eu até caí também. Aí eu falei, não, vou de carro. Aí quando eu comecei a ir de carro, aí aquele trânsito imenso, então nada resolveu o problema. Então eu comecei a procurar uma forma de empreender. Então uma dor minha era essa, tipo, eu não tinha muito tempo porque eu saía muito cedo daqui, né, 5, 6 horas da manhã para chegar no horário lá, e saía de lá para chegar aqui, eu já chegava muito tarde, tava a galera dormindo.
Então eu fui procurar uma forma de empreender e fui pesquisar como é que eu consigo usar a internet, como é que eu consigo empreender usando a internet. Porque eu pensei, pô, se eu conseguir alguma coisa que eu pudesse trabalhar daqui, né, me resolvia. Aí eu E caí num aí, vídeo seu de queimando a ponte, eu lembro até hoje. foi o primeiro vídeo, Queimando a Ponte. Esse é um clássico do Érico Rocha, né? Que era bem o que eu tava procurando, assim, sabe? Só que eu não sabia como isso poderia acontecer na minha vida. Aquele vídeo lá foi o que plantou a semente, eu digo assim, sabe? Pô, acertou na hora certa, porque você tava com a ponte. A Estava com uma ponte ponte que tá... você não queria. Você estava pedindo, estava só esperando uma desculpa, uma razão, um substituto alguma para sua coisa. ponte atual, né? E como é que você foi dali, dentro de se inspirar, inclusive para quem tá viajando, não conhece o vídeo de Queimar a Ponte, digita no YouTube depois Queima a Ponte, Érico Rocha, que você vai ver. A primeira vez que eu gravei ele, eu tô com uma camisa xadrez. Então tenta pegar o da camisa xadrez. Mas se você quiser o mais raiz, também tem um que eu falo 1 hora sobre queimar a ponte. Mas assim, entre o fato de queimar a ponte até você começar a sacar a fórmula, começar a sacar que eu oferecia a fórmula, como é que foi isso? Então, primeiro eu comecei a participar dos lançamentos, né? Aí eu comecei a ver aqueles vídeos que você fazia, um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos. Aí eu não sacava que vendia alguma coisa ainda, eu ficava lá tentando aprender. E aí depois, em determinado momento, eu percebi que tinha a fórmula e tal, aí você fez a oferta, eu entrei na turma 4. Inclusive eu não entrei Elvis, tal, eu tinha um sócio, né? Que o meu sócio hoje, ele tá no Plat, né? O Diego Guedes, né? Nossa, você é sócio do Diego Guedes naquela época já era naquela também? época era, hoje a gente não é mais só, a gente é só amigo, né? Mas a Cara, gente iniciou a carreira ali, sabe? A gente comprou fórmula junto na turma 4 naquela mesma época. e de onde você conhecia o Diego? Ah, o Diego mora em Brasília aqui, a gente trabalhou na mesma empresa. Que Quando eu vim de São Paulo para Lusiânia, eu fui trabalhar Entendi. numa fábrica de software, e o Diego trabalhava lá. Então a gente se conheceu Olha lá. só, cara, que figura. Enfim, aí vocês compraram a fórmula junto, imagino, é isso? Isso mesmo. Aí a gente comprou. Vocês foram daqueles que estavam convencidos já ou tinham ainda suas reticências? O Diegão, ele normalmente ele tinha mais esse lance de ficar, será, tal. Eu sou muito direto, quando eu já vou logo e já faço logo, porque eu não tenho muito problema com risco. Se eu sempre tenho uma forma de resolver ali, vamos dizer assim, uma forma de não quebrar, de não morrer, tá tudo bem, a gente Entendi. testa, né? Até porque você Aí, anda de moto, né? Vai ver. é, você vê, E não ando isso é mais, risco. esse risco eu Ah, tirei da minha vida. eu falei isso que eu tenho um amigo do meu irmão que é bombeiro. Aham. É o Passarinho. Inclusive, quem conhece bombeiro. Inclusive, você fala, você é bombeiro em Brasília? Ah, você conhece Passarinho? Praticamente, Todo né? mundo Muita conhece. gente conhece. Todo mundo que eu perguntei conhece. E ele fala assim, Érico, todo dia eu vou tirar alguém debaixo de um... Eu, corpo de bombeiros. Né? Todo dia tem alguém, um acidente grave, muito grave com E eu relação via ao isso bombeiro. acontecer mesmo. Cara, é impressionante. Eu acho que moto é uma das coisas mais arriscadas que existe. Mas eu prefiro que meu filho fale assim: papai, quero pular de paraquedas. Ah, beleza, quero moto. Não, pelo amor de Não, Deus. É tipo assim: pula de pode. paraquedas, bungee jumping, wingsuit. Mas moto é. Eu tenho essa coisa. Mas Eu enfim, também desisto de moto. engraçado que meu irmão agora é mais velho. Ele é mais velho que eu, tenho 45. Começou a comprar uma moto. Você acredita nisso? Eita, Eu nossa. falo, e aí tá tentando. Mas assim, ele não usa ele usa de final de semana, é diferente, né? O estilo é diferente. Você usar pra lazer é diferente de você usar pra. Viagem, né? Eu acho que é estatisticamente diferente. Dito tudo isso, ele é meu irmão, ele é maior de idade. Dito tudo isso, e aí, cara? Então vocês foram juntos e isso já era que ano? Isso aí foi em 2015, ali no final de 2015, mais ou menos. Ué, foi rápido. E aí, como é que foi o processo? Então, aí a gente comprou e já procuramos algum especialista, né? Porque a gente não, sei lá, eu ainda tinha o conhecimento da programação, mas eu não me sentia tranquilo daquilo. Aí a gente pensou, vamos tentar achar alguém que já tem facilidade com câmera, ou que já seja um professor em si, né? E a gente procurou um amigo nosso, ele é neurocientista, né? O Dr. Gustavo, e a gente fechou uma parceria com ele.
de fazer um lançamento e a gente fez. A gente pegou, seguiu, eu meio que comi a fórmula ali rapidamente, né? Tipo, fui lá, fui fazendo as aulas e já ao mesmo tempo que eu fazia as aulas eu já ia executando, bolando a lista, fazendo tudo que tinha que ser feito, já fiz as páginas de conversão e fizemos o lançamento do Dr. Gustavo. E aí a gente investiu 3 mil e faturamos 70 mil. Aquilo ali pra gente foi o... Pô, cara, foi foi a conversão, né? Vocês viraram... É aquele negócio de quando vê, não desvê mais, sabe? Não vê, não desvê. Eu tenho uns amigos meus que são muito religiosos, né? Assim, no Plat, a Maria lá é religiosa de uma religião ou outra, eu não sou tanto. Mas eu adoro conversar com eles, porque quando eles sentam pra conversar, eles têm o lingo deles, né? Tipo, tem umas paradas muito massas. Eles não falam sim, eles falam amém. Entendeu? Entendeu? Deus, tipo assim, tem uma hora uns lingos legal. Inclusive, aí eles têm às vezes uns papos que rolam assim, cara, quando é que você se converteu? Então, alguns deles não eram evangélicos ou católicos e eventualmente viraram. Às vezes foi pela esposa, pelo marido, às vezes pela mãe. E assim, eu não sei se a maioria deles se converteu. Uma hora ou outra se converteu. Tipo, assim, tem gente que tem a educação desde criança, então a criança nunca se converteu, né? É mais difícil, é verdade. A criança já nasce com aquilo como uma coisa normal. Mas eu tenho... E aí eles contam... Quando eu encontro uma pessoa religiosa mesmo, eu tenho essa ideia de perguntar, assim, quando eu tenho liberdade, assim, sabe? Uma coisa... E aí, cara, quando é que você converteu? E aí, então eu tenho esse momento, e isso ocorre de uma maneira diferente para cada um. Sim. É muito legal. Mas é um papo legal, quem tiver. Enfim, quando você investe 3 mil e volta 70, não tem mais volta. Aí você converte, né? Você converte, é um batismo, né? Tipo, tem gente que se converte antes disso, mas isso aí já é o tiro de misericórdia mesmo, não tem jeito. Porque já a pessoa meio que já tá decidida. Mas enfim, como é que prosseguiu a partir dessa conversão, desse momento de conversão? Então, aí a partir desse a gente foi lá e foi fazendo mais lançamentos. E a gente conseguiu, com esse doutor, a gente conseguiu chegar num faturamento em torno de, ao todo, assim, né, do total de tudo que a gente fez, a gente chegou num total de 700 mil. No total de tudo, assim. Só que somando, isso foi né? Somando, tipo assim, uns 2 anos fazendo. Tipo assim, a gente não conseguiu muito romper muita coisa, mas a gente sempre fazia consistente uns valores assim, em torno de 70 e tal. Teve uma vez que a gente fez o 6 em 7 e tudo mais. E a gente pensou, tem algum problema que não vai mais que isso, sei lá. E a gente começou a buscar novos especialistas. Aí que nasceu, tipo, uma empresa que a gente criou junto. E nessa empresa a gente colocou tanto especialista que uma hora ela meio que quase que explodiu. Virou tipo dá trabalho demais, né? Virou tipo uma agência. E a gente meio iniciante naquela época, a gente começou a fazer tudo. A gente começava... Aí daqui a pouco a gente tava nem fazendo mais lançamento, a gente já tava fazendo rede social, né? Tipo, post. A gente desnorteou, né? Aí isso aí foi em 2016, 2017, a gente ficou vamos dizer, nesse limbo aí, né? De especialistas e essa coisa. Quando foi ali em 2019, a gente conheceu o Betão lá do Coco Bambu e a Nathalie, né? Aí começou a nossa história ali, né? Você conhece também? Nossa, pra quem não sabe, o Beto é um dos sócios, acho que um dos sócios do Coco Bambu de Brasília, do Lago, acho que tem, não sei se da franquia inteira, mas definitivamente daquele restaurante lá, ele administra o restaurante, esse e alguns outros. Nathalie é a esposa dele, e aí o Beto tá em um dos vídeos clássicos também que eu gravei, que é o vídeo da oferta irresistível, onde eu ensino. Então ele e a Nathalie, eu tô falando da oferta irresistível lá. Se alguém digitar Érico Rossi, oferta irresistível, passo a passo, você vai ver eu dando uma espécie de consultoria para eles ao vivo. Mas, aí enfim, a gente fez uma parceria ali com o Beto, né? A Nathalie, ela começou sendo uma das nossas especialistas, só que a Nathalie era diferente, né? Ela tinha muito grau, fazia muito conteúdo e tal. E a gente essa mulher, pilhada, né? Brava. E aí a gente acabou arretada mesmo. Aí acabou a gente virando sócio do Betão e a gente abriu, aí a gente meio que encerrou aquelas operações daquela outra empresa, a gente fechou com os clientes, porque é uma coisa que não era a gente, não era lançamento. E aí a gente
abriu outra empresa, aí no caso eu, o Diego, o Lucas e o Beto, né? E nessa época também a gente fez uma parceria com o Bruno Capanema na questão da Cris Poli, né? A gente também lançou a Cris Poli. Super Nani, né? A Super Nani. Então vem tudo dessa época aí de 2018 para 2019. E ali foi aonde a gente cresceu mais, eu acho, né? Porque aí já rolou o Insider. Quando foi ali, aí a gente entrou no Insider, só que por meio do Diegão, né? O Diegão entrou representando ali todo mundo. E aí a gente deu um salto bem bacana já ali, né? Acho que ali a gente já faturou, acho que já faturamos 2 milhões e tal, na questão da LED. Aí veio 2020. Em 2020 eu tinha uma amiga minha, o nome dela é Gera, que ela ficava no meu pé: lança minha amiga, lança minha amiga, lança minha amiga. Eu: Gera, eu não vou lançar sua amiga, lança minha amiga. Aí um belo dia eu fui lá e tá bom, fiz um semente com a amiga dela, com a Carol Viana, né? Que é da costura criativa. E eu me surpreendi que nesse primeiro semente a gente também. Esse aí, se eu falar, o povo vai ficar falando que é mentira. Eu já tô acostumado com isso, pode mandar. As pessoas eu já começo a entrevista com os 2 milhões por ano, porque a pessoa já acha que é mentira dali, já sai de uma vez, já desiste do podcast, então pode ficar tranquilo. Aí esse aí eu investi, tipo assim, não foi o faturamento gigante da vida, mas o ROI foi muito expressivo. Então eu investi R$500 e a gente faturou mais de R$50 mil na primeira. Mentira. Foi. Mas assim, é porque a gente sabe, né? Tinha demanda reprimida de muito tempo e tal, e tudo aquilo. Então ela já produzia conteúdo. Aí essa Gera sabia da coisa, né? Só que aí a Gera acabou plantando esse negócio em mim, né? Pô, interessante, né? Aí eu vi esse negócio no artesanato e eu senti um pouco daquele lançamento das pessoas que participaram, dos alunos, né? Eu consegui sentir o público, porque eu me envolvi muito. E aí isso aí despertou em mim esse lance do artesanato. Aí passou um pouco de tempo, acho que ali em final de... Não chegou a ser final de 2020 não. Mas acho que em 2020 ainda, eu não lembro quando. Mas aí eu fui na LED e eu encerrei a minha parceria também com a galera da LED. Eu falei, eu vou seguir a LED é Lucas, o Diego e o Betão lá, que era a empresa que a gente fez. Isso. Total. Aí eu falei, vou seguir carreira só, sentei com a galera e falei, galera, eu vou acreditar nesse negócio do artesanato e vou seguir nisso aqui. Né? Eu acho que isso aqui vai dar bom. Eu me identifiquei muito com o público, com a forma dela de trabalhar, sei lá, a forma do público mesmo assim. E também porque deu bem certo, né? E aí fui lá e continuei lançando e a gente foi escalando muito rápido. A gente fez 6 em 7 bem rápido. E aí essa amiga acabou virando sócia no projeto também, né? E aí eu fui passando algumas coisas para ela fazer, para aprender ali. E beleza. Aí a Carol, beleza, como é que surgiu, como é que a gente foi escalando ainda mais? A Carol, ela participava de um programa da Globo. Um programa que chama É de Casa, né? E aí nisso eu falei, Carol, tem uns amigos seus lá que também participam desse programa, que são tipo assim, sabem ensinar algumas coisas legais, né? E naquele programa era mais coisa artesanal, né? Então tinha outros especialistas. Aí ela me indicou uma pessoa de lettering, né? É tipo aí boi preto conhece boi preto, né? Exatamente. É tipo cachorro cheira cachorro. Pessoas, geralmente o maior lead de fonte de expert conhece expert, basicamente. Exatamente. Eles sempre vão... olha só. E vem numa recomendação do cara, o carinha aqui, fez 6 em 7 pra mim, ou fez o tanto pra mim. Já vem com a recomendação, a pessoa já vem bem recomendada, né? Isso aí pra quem é lançador. Hoje eu não me denomino lançador porque eu não fico pegando expert. Eu sou sócio desses expert e a gente tem uma empresa para escalar essa empresa, né? Então a gente não é... Mas quem é lançador e estiver prospectando, eu acho que é massa você pensar nisso, né? De ver quem é a pessoa que tem audiência e que ensina, né? Que seja um professor mesmo. Então era o caso deles, eles iam no É de Casa ensinar, né? Então, aí ela me indicou essa do lettering, de primeira também, já foi um 6 em 7. O que é lettering? Arte de... Lettering é a arte de desenhar letras. Pra quê? Por exemplo, já foi num restaurante que você olhou assim, tinha um cardápio desenhado na parede inteira?
Tinha a galera do lettering que faz. A galera do lettering. Eu sei disso porque eu tenho alguns até faixas marrons que são insiders de lettering, mas eu acho que é sempre bom perguntar. Então ela ensinava essa galera a desenhar as letras lá, boladona, por exemplo, para ir no restaurante e desenhar o cardápio. Na verdade ela faz paredes, só que eu fui analisando, ela faz parede de artistas, de pessoas famosas, então, pô, tudo isso gera muita audiência, né? Isso é legal. Paredes fixas ou paredes... Paredes, por exemplo, o Érico tem uma parede, o Érico tem essa parede aí atrás que tem um papel de parede, só que se não tivesse esse papel de parede e tu quisesse fazer uma arte da fórmula, do Insider e tal, ela faria, entendeu? Do jeito que você quiser. Entendi. Pintava de preto ou de branco e ela fazia isso. Ela reúne desenhos e letras, que ela chama de doodles, né? O Érico já tá pensando em fazer a parede. Acho que não, eu sou muito... Mas assim, eu tive algumas dessas paredes no meu escritório. Sim. A gente chamou alguém para fazer em giz, outras pessoas fazem em outras... Caneta, tem uma caneta que pinta a parede também. Então... Mas, assim, aí você conheceu essa menina do lettering e aí lançou. Como é que foi a progressão dela? Cara, foi muito rápido. Foi muito rápido. No primeiro lançamento a gente fez 6 em 7, depois a gente fez múltiplos e tipo assim, hoje a gente já faturou 2 milhões. Foi vida boa, hein? Foi bem rápido. E a Carol ganhava nesse novo negócio também, ou os negócios são independentes? São empresas independentes. Entendi. Sacou? Cada empresa é uma sociedade. Só que de certa forma a gente tenta construir todos são bem amigos, né? Então de certa forma a gente constrói, a gente faz collab, a gente faz isso que ajuda bastante. Um levanta o outro, né? Exatamente. Que legal. Aí depois que eu fiz a Carol, aí depois fiz esse do lettering também, aí a gente pegou, aí depois eu fechei outra parceria com Saboaria. Então tem Saboaria e tem encadernação também, só para encurtar a história. Então, pô, cara, desculpa a ignorância, me explica o que é Saboaria. Esse aí é legal. Saboaria, esse aí é muito contraintuitivo, cara, porque é fazer uns sabonetes que parecem frutas, que parecem coisa de comer. Esse nicho é muito louco. Então se chama Saboaria Artesanal. Ele faz, o nome dele é Peter Paiva. Ele é bem conhecido. Faz sabão. Ele faz sabão, só que faz sabão que parece comida, que parece uva, mexerica, fruta. É muito louco. E tem cheiro da fruta. Entendi. E ele ensina a galera a fazer isso. Então, cara, existe um padrão nesse público do artesanato. E é por isso que eu gostei tanto, sabe? É um público que... E assim, nenhuma das nossas promessas de venda de curso não é para ganhar dinheiro, aí é que tá. Porque o destino, o veículo é o destino. Exatamente. Ela só quer... É uma das coisas que ela... É um dos Elas casos raros onde as pessoas adoram o abdominal, não a barriga de tanquinho. Então, tipo a minha mãe. Minha mãe é óbvia, assim, ela não quer fazer o tapete pro tapete ficar pronto. Ela quer fazer o tapete porque quer ela fazer o tapete. Porque ela se sente bem. Ela se sente bem quando ela faz o tapete. Não é a mesma coisa do abdominal. A gente não se sente bem fazendo abdominal, mas faz porque precisa. Mas o artesanato é o contrário. Promessas lights funcionam no artesanato. Ó a promessa. Como ser paga para se sentir bem através da costura criativa. Que ótimo. Nada mal, hein? Que Roma. Bem massa. Bem faixa preta. É porque elas se identificam e muitas delas em algum momento passaram por problemas de depressão, de se sentir solidão, de sentir alguma coisa assim, sabe? E de alguma forma o artesanato trata isso. Só que o mais legal, Érico, é que o artesanato ele não trata isso só uma vez. Por exemplo, sua mãe está fazendo lá um tricô, alguma coisa. Ela quer fazer só uma vez? Não, ela vai ficar a vida toda fazendo isso. E aí que eu emplaquei um negócio de recorrência. Então como é que foi? eu vendo uma assinatura. E aí assinatura anual. E todo ano a pessoa renova. Mesmo que eu já vendi. Então, no caso, se sinta bem através da costura, se eu conseguir reproduzir bem, é uma assinatura anual que custa... Que custa 397, 347. Não é um ticket alto, é um ticket mais baixo. Vai até 497.
E a sua porcentagem, assim, churn, né? A porcentagem de Uhum. conversão é super complicado, né? Qual que é a sua porcentagem de retenção, Cara, não é. geralmente? Assim, eu não tenho o número aqui, assim, da Também. retenção e tal, mas é bem boa, não é. Vamos dizer que a gente tem um churn de 10% por ano. Não é muito, sabe? É Meu bem baixo mesmo. Deus! Então, assim, a galera renova mesmo. A galera renova mesmo. E a galera Que ótimo. que. E assim, a gente constrói as ofertas a cada lançamento, sempre deixando a assinatura, a gente chama de comunidade, né? O clube, né? Eu tenho o clube da encadernação, a comunidade Ateliê Expert. Então a Ah, gente constrói a oferta cada vez deixando melhor aquela comunidade. Então, cada lançamento novo que a gente faz, a gente traz módulos novos, a gente traz tipo uma série nova que vai por lá dentro, tipo uma Netflix do artesanato, da costura, sabe? Então a gente vai construindo isso se acumula. Sei lá, eu fiz um lançamento agora de plano anual e vendi um monte de plano anual. Quando for no ano que vem, nesse mesmo dia, tipo, eu não preciso fazer esse lançamento de novo. Então eu vou acumulando esses lançamentos, né? que massa, cara. Tive uma ideia aqui. Tive que... Nossa, às vezes eu tenho. E se eu não escrevo, eu me deixo muito ansioso, sabe? Se eu perder essa ideia. Eu também tenho que anotar, senão a gente Se eu perde. anotei, aí eu. Eu já tinha que pagar um boleto. E aí eu tinha que. A minha esposa mandou esse boleto, tipo, 3 minutos antes da live. De Eu, folga. e aí eu anotei. Boleto. Aí eu tô tranquilo com você aqui. Se eu não tivesse anotado, eu ficava com medo de não pagar multa, aquela coisa toda. Mas que Entendi. massa! Então aí agora você tá nessa recorrência no nicho de artesanato, que a maioria das pessoas tem um pré-conceito. Lettering não dá dinheiro, é muito nichado. Pum, 2 milhões por ano. Isso. Ou 2 milhões acumulado, né? Que massa. E sabe o que eu acho mais legal de você? Que você fala tudo numa calma, né? Eu sou A assim, maioria, meio a tranquilo. maioria das pessoas pensam que isso é um estresse danado. Eu acho que isso sim dá trabalho, como ser É porque programador. eu penso Ser assim, dá programador, trabalho, tudo dá, pegar. né, cara? Não, ser programador, pegar ônibus, ou moto, ou carro, É 2 bem horas por pior, dia, né? dá trabalho também, só que não é escalável, né? E é bem pior. É bem pior, eu também acho. Eu prefiro trabalhar aqui na minha casa, poder, tipo, dar uma pausa para beber água, Total. pegar meu filho ali, dar um abraço, bom dia. É muito É melhor. bom. Quantos filhos você tem? Tenho três. Eu tenho o Jorge de 10 anos, a Helena de 5 e o Ian de 3 anos. Três filhos. E vai rolar mais? Não, não, a gente já parou porque tá bom já. Não, só checando. Mas dito tudo isso, deixa eu te perguntar, que você. Eu tô fazendo uma série de dicas para dois Uhum, níveis diferentes de pessoas. O nível faixa branca, sim, você já foi faixa branca, eu sei que faz um tempinho, mas você já foi. Pensa no faixa branca, uma pessoa que nem lançou ainda. uhum. Ele tem a fórmula, é aluno, mas ainda nem lançou. Tá passando um monte de coisa na cabeça. Quero que você se lembre daquele momento que você era faixa branca. E depois eu vou pedir para você se botar no lugar, então criar uma empatia, se botar no sapato de quem é faixa marrom. Faixa marrom é o clássico, já fez um 6 em 7. Uhum. Acabou de fazer um. Acabou de se tornar faixa marrom. E é um nível diferente do faixa preta que você está vivendo agora, definitivamente. Então vamos lá, vamos se botar, se teletransportar para os sapatos de um faixa branca. Que dia que você. E se fosse um faixa branca que você fosse muito querido seu, sabe? Alguém que você considerasse muito. Uhum. Que dica que você daria para ele? Cara, a dica seria, primeiro, buscar um conhecimento, né, para tu não perder tempo, porque se tu for tentar fazer qualquer coisa por si só aí na tora, vendo o que você vê na internet, você vai perder muito tempo, você vai demorar muito tempo na faixa branca. Então, busca o conhecimento. Por exemplo, você entrou no Fórmula, depois você tem que executar. Não adianta tu tentar bolar alguma coisa mirabolante, é só executar o básico, é só executar mesmo. Então, o faixa branca, na minha visão, ele tem que colocar em prática um método específico e fazer. E fazer, executar e consistentemente continuar executando. Porque aí eu vejo que ele vai conseguir identificar mais facilmente, dentro dos dados que ele vai produzir com isso,
alguma falha que ele pode ajustar, né? Porque o aprendizado vem desses pequenos erros que vai acontecendo ali na execução, né? Ó, faz total sentido. E você hoje, sendo faixa preta e tendo até contato com alguns faixas brancas, você vê isso o tempo inteiro, né? Por que você acha que mesmo você falando isso para eles, eles tendem a cair na cilada de não executar e não fazer o básico? O que você acha que se passa na cabeça deles? Porque mesmo você falando isso, ou mesmo eu falando isso, ou mesmo não é incomum essa dica, por que você acha que, cara, você fala isso pra pessoa, mas mesmo assim, com a melhor das boas intenções, ela não faz? O que passa na cabeça dele pra ele não fazer isso? Cara, eu acho que ele deve ter medo. Eu vou, assim, vou Vamos, alucinar, né? Vamos alucinar aqui, né? Vamos especular, né? Vamos especular junto. Eu acredito que pode ser que ele tenha medo da capacidade dele. Porque eu acredito assim, por mais que eu não tenha uma capacidade específica, por exemplo, uma capacidade, eu nunca fiz um lançamento, ou capacidade técnica, eu nunca fiz uma página, eu nunca fiz tráfego, que seja, não sei fazer copy. Ele pode ter medo dessa capacidade técnica dele e procrastinar, vamos dizer assim, né? De não fazer, e procrastinar porque ele acha que ele... Mas por isso que eu falei de executar, né? Porque quando você senta a bunda na cadeira e faz o que você tem que fazer, naturalmente você consegue, se você não sair dali, né? Pode sair uma coisa piorzinha, ruinzinha no início? Pode sair, mas nem sempre vai ser o melhor de primeira, né? O importante é você ganhar confiança, né? De que você, conseguir fazer uma versão 1.0 ali, né? Fiz um semente, né? Por isso que é importante ir lá, fazer o semente e validar, obter dados ali, né? Tem gente que já faz o semente querendo fazer um 6 em 7, né? Tipo, tem que produzir dados, tem que conhecer a audiência, né? Como é que eles pensam e tal. Que massa, faz sentido. Então eu penso nisso, né? Por faixa branca. É o medo, né? É o medo. E o que você acha? Você pensa em alguma coisa diferente? Assim, eu falo isso porque essas conversas com faixa preta é uma espécie... Assim, tem todo o processo, né? Eu pergunto de onde você me conheceu, eventualmente eu estabeleço a autoridade, eventualmente a pessoa, nossa, dá pra fazer com artesanato. Então tem várias coisas que eu quero com essa coisa. De repente vai rolar uma dica. Mas, é massa conversar com faixa preta, entendeu? Tipo, pra mim é muito massa. Então a especulação sua faz sentido pra mim. Então, o que eu acho? Medo. Eu não sei se era a primeira coisa que ia fazer sentido, mas faz sentido, né? A clássica música do Chitãozinho e Chororó, que ele falava evidências, né? Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu traduziria isso para o mundo dos lançamentos, quando eu digo que não tenho dinheiro, na verdade eu tenho. Quando eu digo que não tenho tempo, eu tenho tempo. Aí o que o Chitãozinho Fora fala assim, a música do Chitãozinho Chororó fala assim: eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Então, não é? Então, tipo assim, eu falo ela, mas podia ser ele. Ela fala que não quer, mas ela quer. Ela fala que não deseja, mas deseja. Por quê? Segundo Chitãozinho e Chororó, é o medo. Medo de dar o coração pro cara, confessar que tá nas mãos do cara e não conseguir imaginar o que vai ser dela se ele... Então, assim, se eu for traduzir no mundo do 6 em 7, eu tenho medo de te dar o meu dinheiro e confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu não fizer o 6 em 7. Tipo, é medo, né? Às vezes a gente, por medo, a gente prefere dizer que não quer, a gente prefere dizer que não tem dinheiro, a gente prefere dizer que está confuso, a gente prefere dizer que amanhã a gente vai. O medo gera procrastinação, porque no final das contas, o que vai ser dele se ele se expor na internet e não fizer o 6 em 7? Então é medo, você tem razão, faixa branca tem medo. Só que o medo passa e o 6 em 7 fica, né? Fica mesmo, ainda mais a faixa preta, agora quem ri por último, entendeu?
E eu lembro, assim, porque tenho medo também. Eu tinha medo do que as pessoas vão pensar de mim se eu estiver brincando de internet. É verdade. Blogueirinho. E a galera não perdoa, né? A galera fala mesmo, né? Então, pô, medo. E aí, se o medo é mais forte que o desejo, que no caso Trava a na pessoa. música, na música Evidências, eventualmente é ela ou ele, né? No caso, desencana. No refrão dá tudo certo. Então, se o medo for mais forte que o desejo, acaba travando, né, a pessoa. Total. Então a diferença de um faixa que progrediu é que ele não desistiu, né? Apesar do medo. Uhum. Interessante. Mas, cara, em música é incrível, né? Música. Você Quem vê, você tem a escreve. Que nuance pega um lá, né? cara super simples. Eu falo super simples que, pô, o cara para escrever uma música sertaneja, provavelmente ele veio do interior. E eu falo que é uma pessoa simples. Mas ele entende de uma maneira a psicologia humana, né? E eu não sou o cara do sertanejo, né? Mas Mas você conseguiu ver ali dentro da música essa é questão, né? medo, é medo. Por que todo mundo fica cantando? Pô, se você não se identifica com a música, você não canta a música. É verdade. Tem uma banda que eu O gosto muito da sentimento tá música. impregnado ali na música, né? Tem uma banda que eu gosto muito da musicalidade deles, que é Raimundos, principalmente no interior, no começo. Eu gosto da pegada, gostava dos Ramones, gosto muito do rock and roll dos Raimundos. Mas eu não consigo, é massa, mas tem umas letras que elas me destoam dentro de mim, sabe? Não me sinto bem cantando, porque não é uma expressão da minha psicológica mesmo. Eu gosto de Charlie Brown Jr., que o Charlie Chorão Brown já é Jr., tipo sim. meio que um poeta, né? Muitas das letras dele, né? Se não eu, quem vai fazer você feliz, guerra. É muito massa, Charlie Brown é muito bom. Você vê as letras do Charlie Brown e espelham muito isso, de você vencer, de você buscar um sonho, de você... Eu acho meu cabelo engraçado. Apesar, né, de você não ser aquela... Achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim. No way, disse que não queria. Assim, é um caso do cara que não necessariamente era o cara de maiores posses, mas ele Que foi bom atrás da viver menina, como né? é bom sonhar. É massa. Tá. Dias de luta, dias de glória. Mano. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem uma banda que eu gosto também, que eu acho que é muito boa pra mim, só que ela teve fases. E aí, algumas fases, Legião, né? O próprio Legião era muito Legião bom. é massa demais. Legião. Mas é igual você falou, tem várias fases. Né? Eu não consigo escutar o disco 6 e o 7. Porque eu acho que ele já tava querendo... Ele já tava chateado, né? Então... Mas, pô, 4 Estações... Nossa. Que país é esse, né? São os poetas, né? Tipo assim, cara, antigamente que país é esse é imortal, né, cara? Escuta a música agora. Nossa. E, tipo, foi feito o quê? Nos 80? Nos anos 80? Diga aí, ó. Toca aí que país é esse aí. Meu Deus. Como é que esses caras sabiam, né? Tipo... Nossa. Muito bom. Eu acho que um pouco da música... Eu acho que músico é mais do que ser músico, né? Porque aí transcende o estilo. Ele consegue adivinhar como a gente... pensa. Eles têm uma sensibilidade para as pessoas muito grande. Uma empatia. Capacidade de se botar no lugar das pessoas. Né? Pelo menos essas letras que viraram muito, né? Isso no nosso mundo é importante, né? Dos lançamentos, de você entender as pessoas. Tipo, importantíssimo. É a diferença. E é um dos maiores erros dos experts. Faixa branca. Porque, pensa comigo, ó, tô me botando, sendo empático com o expert. Para a pessoa ser expert, no seu caso, é um pouco mais complicado, porque é um caso, uma exceção dentro do... Mas assim, um expert, ele é muito apaixonado pelo abdominal. Pensa num professor de educação física. Por isso que ele adora fazer abdominal. Isso. O que é difícil dele entender é que ninguém gosta. Faz porque quer chegar à barriga de tanquinho. Então ele tende a... Ele não... Teve uma clássica que eu estava discutindo com a minha equipe ontem, lá no Mundo FL, que a pessoa era expert em legislação de uma parada. Certo? Então ela é expert numa legislação específica. Certo. Adorava legislação. Sabe aqueles caras que adoram legislação? Só que o avatar dele queria resolver o problema e odiava a legislação.
Né? O Avatar não queria mexer com a legislação, ele E só queria o resultado, né? só queria o resultado. E aí o que ela prometia? Vou te ensinar a dominar a legislação. Pô, aí ferrou. Porque ela, como expert, ama a legislação e ela acha que todo mundo ama. Ela tem a dificuldade Ela não empática. tá vendo que a legislação é a ferramenta que ela tem que usar para poder ajudar o expert a chegar lá naquele destino que ele quer ir, né? O Avatar, né? Exato. Mas as pessoas Isso, o têm uma... avatar, o expert. Eu tava discutindo isso com... Tava discutindo com uma amiga ontem um outro nicho. No nicho de nutrição. E ela tem uma opinião sobre nutrição, sobre uma vertente da nutrição. E ela não entendia por que, com tanta evidência, que as pessoas tinham outra opinião. E eu falei, cara, você tá vendo o mundo com os seus olhos. Você tem que se botar no lugar dela. Mas não é possível que ela não vê. É possível que ela não vê porque ela não tem os seus olhos. Ela tem os olhos dela. Então a capacidade empática é a capacidade de você deixar de ver o mundo com os seus olhos. E para você fazer isso, você tem que entrar em mundos que você não quer entrar. Por exemplo, o que é o mundo mais... que é a dificuldade mais empática do mundo vamos supor que você tem uma opinião política. Não me fala qual que é, tá? Uhum. Mas vamos supor que esteja uma opinião... Você é uma daquelas que tem uma opinião política formada. Direita ou esquerda. Eu vou dizer até as palavras que eu não devia dizer. Vamos supor que você tem uma opinião política entre Lula, Bolsonaro ou a terceira via. E você tem essa opinião, ela já está formada. A capacidade empática é que você consegue se botar no lugar daquele que escolhe o contrário. Quando você fala, mas não é possível que o cara não quer. Não é possível significa que você não consegue ver o que ele vê. Porque quer saber de uma coisa, a maioria das pessoas vê aquilo. Então, a gente tenta visceralmente evitar isso. Porque se você, vamos supor que você é Bolsonaro. Se botar num lugar de quem que vai votar no Lula, dói. É complexo. Vamos supor o contrário. Se você é Lula livre. Se colocar no lugar de quem vai votar no Bolsonaro, ver o mundo com os olhos dele, dói. Então, às vezes, você tem que abdicar de algumas coisas que é a capacidade empática. É muito louco. E aí, tem, além de empatia, você tem que exercitar compaixão. Vai vendo. Compaixão é a capacidade de você se importar com a posição dela com paixão. Nossa, e assim, eu entrei na política porque ela mexe com a gente, né? Muitos grupos de WhatsApp vão ser desfeitos. Mas imagina, eu posso entrar... Lembra dos meus amigos que são muito religiosos? Uhum. Imagina ele imaginar a vida de uma pessoa que não acredita. Que é ateu. Cara, como é que uma pessoa que dedica consegue, a vida né? à Como é que religião... consegue? E eu acho que são exercícios muito bons. E a gente exercita a empatia quando a gente entra nos casos mais extremos. Porque exercitar a empatia com alguém que pensa igual a você, mais fácil, né? Porque você já está lá. Mas como é que você exercita com alguém que pensa contrariamente? Você exercita compaixão, empatia, capacidade de ver o mundo. Cara, eu entendi como é que ele vê o mundo. Ele vê o mundo assim. E no caso do faixa branca, tipo assim, é um pouquinho mais fácil porque a gente passou por isso, mas nesse caso que você falou do ateu, do Bolsonaro, Lula, tá? Aí ferrou, né? Porque a gente nunca... Tem gente que nunca foi ateu. Aí como é que você faz, né? Aí você vai ter que exercitar isso de uma forma muito mais... Vai ter que forçar mais a coisa. Sabe uma coisa que eu acho que as pessoas confundem? Que você ter empatia... Eu acho que é até uma conversa, assim, conversa de faixa preta. Eu acho que uma das confusões que as pessoas acham é ter empatia é concordar. É diferente. Você se botar no lugar dele não quer dizer que você... Concorda. Você vai se colocar para você tentar ver o que ele vê, né?
você vai ver o que ele vê. Ele vê a vida assim. Eu tentar me colocar no lugar da minha mãe, quer dizer que eu concordo com a minha mãe. Ó, eu tenho um vídeo que ela me explica umas paradas. Eu falei, mãe, por que concurso? E ela explica, no final ela explica até bem emocionada. Filho, eu só queria que você não passasse a necessidade que eu passei. Ou eu só queria que você não passasse necessidade. E ela chora. E ela fala assim, eu podia morrer agora, nesse vídeo. Por quê? Vocês estão bem. Eu só queria que vocês não passassem necessidade. Então, na visão da minha mãe, o concurso público era o veículo que ia dar a gente não passar necessidade. E ela só pra minha mãe, naquela época, a prioridade número 1 era não passar necessidade. Porque ela já viu passar necessidade. Eu nunca passei necessidade, né? Então, não consigo. É difícil de eu entender o que é não passar necessidade. O meu pai passou necessidade. Minha mãe também passou necessidade. Então, e muitas pessoas perto deles passaram necessidade. Isso criou na mente deles essa crença, né? E aí, se você usar empatia, você vai conseguir entrar e ver com os olhos da pessoa, você consegue entender um pouco dessas crenças da pessoa, né? Mas não quer dizer que eu concordo que concurso público é esse veículo. Mas eu consigo entender, vindo do mundo que ela viu, do que ela vê, eu entendi por que ela, se eu perguntar para ela hoje, eu entendo, faz sentido. Eu consigo colocar o óculos da minha mãe na jogada. Assim, faz sentido. Mas por muito tempo da minha vida, eu não fazia sentido. Eu falei, mãe, deixa eu te mostrar aqui o meu lançamento. E ela olhava o meu lançamento e aí ela ainda queria que eu fizesse concurso. Eu não conseguia entender, porque eu via o mundo como é. Mas aí por quê? Porque uma coisa que eu não tinha noção é que meu avô faliu. O pai dela, né? Meu pai nunca foi... Mas ele faliu. E essa série de coisas construiu o que ela vê, né? O que ela vê que foi construído a partir disso. O Érico pode falir, empresário fale. E meu avô não era dono da casa onde ele morava quando morreu. Os filhos meio que fizeram uma vaquinha assim pra... Caramba. Então, assim, na visão dela, de acordo com o que ela viu, o pai dela tentou e foi rico, então ele teve... Então, o fato de eu vou dizer que eu sou rico, vamos supor que eu sou rico, não quer dizer que eu vou ser rico o resto da vida na visão dela. Quer dizer que... Então, assim, é estranho, né? Mas, cara, tentar exercer isso com a pessoa do seu partido político contrário, ou da sua religião contrária. E aí a gente pode só começar da pessoa que é contrária à sua vertente nutricional. Como é que você vê a vida daquele jeito? Mas a empatia é uma das características maiores do lançador. Uma coisa que eu saquei de você é que os melhores lançadores não falam que são lançadores, né? E para você é tão... E não foi uma jogada de marketing, não. Foi natural. Foi assim, eu sou sócio, eu sou dono. Mas esse é o posicionamento que eu assumo desde o primeiro dia que eu conversei com o expert, né? Os melhores lançadores, aqueles que não se intitulam. E não é que não se intitulam, verdadeiramente sai no seu olho que não é. Então fica outra dica para as pessoas. Eu não chamaria de lançador, não. Também não. Tá maluco? Não. Dito tudo isso... E a dica pro faixa marrom? O faixa marrom? Pensa no faixa marrom. Agora é um processo de empatia novamente. Você vai tentar ver os olhos. E se já foi vai ter mais facilidade para você. Cara, o faixa marrom, uma coisa que eu vejo como muitíssimo importante é você ter referências, né? Você tem que estar do lado de quem... Se eu sou faixa marrom e eu estou andando com faixa marrom para baixo, como é que eu vou ser faixa preta? Então, se é faixa marrom, acho que você tem que andar com... Isso é o que aconteceu comigo, né? Andar com faixa preta, tá num lugar onde você é mentorado por um faixa preta, um lugar onde você tenha networking com pessoas que estão no mesmo jogo que você, né? Estão ali um bocado de faixa marrom junto conversando. Tem faixa preta no meio.
você conversa com o faixa preta, você tá vendo o que ele está fazendo. Então, basicamente, eu acho que você tem que estar num grupo, você tem que participar de um grupo onde você tem acesso a pessoas que estão, né, onde você quer chegar. Você não pode ser, uma coisa que eu vi num vídeo seu também, você não pode ser o cara mais inteligente da mesa. Você não Então, pode isso ser o aí cara mais internalizou para mim inteligente do também. mundo. Aí, isso aí internalizou muito forte, sabe? Eu não sei qual vídeo foi, mas uma vez eu vi esse vídeo aí, que você não pode, ou você falou, não sei, que você não pode ser o cara mais inteligente da mesa. E aí, isso aí faz total sentido. Então, o cara, para ele ir para a faixa preta, acho que um primeiro passo é esse. Agora, de forma técnica, se a gente for falar, a gente vai ter que melhorar, né, no lançamento a parte de copy, provas. Né, você vai ter que, ao longo disso aí que você veio construindo até a marrom, você vai ter que ter prova, né, do resultado que você propõe ali na sua promessa, no seu curso. E tráfego, e aumentar o investimento em cima você tem um produto, um interno ali validado, você tem prova, agora aumenta o investimento também. Então, mas não vai estacar dinheiro em cima do negócio do nada assim, né? Então, montinho montão, né? Nossa, Eu acho eu, que é isso, não tem uma fórmula mágica. é engraçado, né? Porque se você tem algumas escolas, alguns modelos de escola, acho que é Montessori, ele acredita em misturar pessoas de idades diferentes. Uhum. Tem algumas escolas de artes marciais que o faixa branca tá numa aula com diferentes faixas. E eu sempre imaginei por quê. Isso aí do jiu-jitsu eu acredito total. Como é que tu vai trocar de faixa se tu não faz um rola com faixa azul, tu é branca, né? Com faixa roxa. Então é Assim, o rola complicado. o rola com faixa em cima é importantíssimo. E o rola com a faixa de baixo Também. também é. Eu acho que, por exemplo, quando a gente pega e explica, por exemplo, quando eu faço um 747 com faixa homoduplação, ele me força a ter minha mente, minhas ideias claras, meus princípios fortes. Hoje eu fiz um 747 que coincidência era do Insider, e ela me fez uma pergunta interessante sobre, enfim, não vou entrar na pergunta novamente, mas ela me forçou a ir. Eu não tinha como responder aquela pergunta decoradamente. É uma pergunta que você tem que responder por princípios, né? Eu usei os princípios. E ela faz os seus princípios mais básicos, mais fortes. Então, em outras palavras, quando você ensina, você aprende. Então, nessas escolas, você tem, às vezes, você aprende mais quando você ensina. E quando eu falo aprender, é absorver, né? Internalizar conceitos. Então, faixa preta ensina a fazer um triângulo. E aí vem um faixa branca desengossado fazer um triângulo, e você descobre algumas coisas que reforçam a base. Vou ensinar. E ele precisa também depois ser desafiado por um faixa preta para ele saber que ele não é o rei. Tem muito para crescer. Se o faixa marrom não vê faixa preta na frente dele, ele acha que ele é o faixa marrom é o adolescente dos lançamentos. Ele acha que, tipo um menino de 16 anos, agora você sabe tudo da vida, né? Tá sabendo tudo. Só que não, vai demorar um tempo, vai ter umas paradas que você vai descobrir ainda, amigo. Mas só que fala pra um menino de 18 anos que ele não sabe ainda. Ele não sacou, não saca. Então ele tem uma confiança importante, mas eu acho que você tem que sentir, você tem que estar com os dois grupos. Agora, existe um nível. Eventualmente, você tem que... tipo assim, não é tipo que você pega um cara da pré-escola e um cara da 8ª série junto aí. Então, tem um certo mix de faixas que você tem que estar junto. Né? Mas eu acho que é bom você ensinar e é bom você aprender. Porque você aprende ensinando, tanto um faixa preta. Você aprende muito. Às vezes Porque às vezes você vê uma coisa ali, um detalhe, você vê um detalhe que, dá pra melhorar isso aqui, né? É mais fácil ver nos outros que na gente, né? Mas é importante você saber, cara, ter uma massa crítica suficiente para você acreditar, para você sentir que você não tá no topo do jogo. Você tem que ter um pequeno desconforto, né?
Sim. Cara, dá pra ser mais. Por exemplo, você com 5 milhões, dependendo da mesa que você senta, fácil. Você deve ser o cara mais fuderoso. Geralmente, dependendo da mesa que você senta, você sente um nada, depressivo. E eu falo isso, tem uns faixa preta que eu fiz uns encontros recentemente que escreveu, cara, eu tava sentindo mal. Eu pensei que eu ia chegar lá para contribuir, meu Deus. Eu fiz isso ontem com um aluno, ele falou, não, meu Deus, eu fui pro berçário novamente. Mas isso é massa, né? Então, você tem que ter uma mistura, você não pode ser nem muito intenso, nem muito desintenso, né? Sim. Acho legal, massa. Diz-me com quem andas e é o básico, o que você falou é o básico, né? Tráfego, copy, reforçar o básico. Geralmente as pessoas acham que vai ter alguma coisa... O novo segredo, né? Tipo hashtag especial que a gente passa só quando o cara vai... Você tá usando hashtag no lançamento? Pô, agora eu vou fazer o lançamento estribado. É um lançamento estribado que vai... Não... É os fundamentos, né? Os princípios. Que massa. Elvis, que massa. Muito bom conversar com você. Pô, muito obrigado. Prazerzão, Eric. Foi massa demais. Obrigado também. Nossa, top. Muito bom. Obrigado. E te vejo no segundo grau. Vambora, vamos buscar. Vai chegar uma hora que eu vou começar o podcast segundo grau. Né? Então vai ser a próxima entrevista, tá? E aí é um projeto onde eu vou esperar hoje eu tenho 32 que eu tô acompanhando no segundo grau, então já dá uma sessão de podcast só de pessoas que passaram de 10 milhões, né? Mas é muito massa, eu te vejo lá, tá bom? Combinado. Abraço, cara, tchau. Falou, valeu aí.